seja muito bem-vindo a mais uma edição do OAB-AM Destaque. Desta vez nós estamos aqui com o Dr. André Caria, presidente do Conselho Regional de Contabilidade, e vamos falar sobre o Imposto de Renda 2026. Sabemos que houve aí alterações, ele vai falar sobre essas alterações e também o trabalho que é desempenhado pelo Conselho, inclusive com ação pioneira. Seja muito bem-vindo, doutor. Eu que fico alegre, né, com estar aqui participando do podcast da minha casa também, né? Sou também advogado, conselheiro da ordem, então representando hoje o Conselho Regional de Contabilidade. Somos 7.000 profissionais de contabilidade no estado do Amazonas, os 61 municípios com a capital, onde destaque, 53% são de mulheres. Olha Profissionais só. de contabilidade. E somos, o Amazonas é o destaque nacional, porque dos 27 regionais, o único que tem aí o maior número de mulheres registradas em seu regional é o Amazonas. Olha só, a mulherada conseguindo aí seu protagonismo, a gente sabe que o espaço está aí aberto para todos. E Sim. ter as mulheres assim à frente é motivo de muito orgulho, né, doutor? Exatamente. E para começar o nosso bate-papo, doutor, a gente sabe que está chegando aí o prazo final para a declaração do Imposto de Renda 2026. Eu queria que o senhor mencionasse quais foram as principais mudanças, o que o contribuinte tem que ficar atento. O principal aí é a questão do prazo. O prazo é até o dia 29 de maio, né? Ele já iniciou em março, então temos aí já alguns dias desse prazo correndo. Ficar atento em relação à parte dos seus rendimentos, movimentação patrimonial entre patrimônio, bens imóveis, móveis ou questão societária, e atenção em relação aos seus descontos, dependentes, plano de saúde, despesas médicas, despesas de educação, para que não faça nenhum equívoco ou algum erro e aí sim entrar na malha fina. As novidades deste ano é o aumento no valor da isenção, né, até o determinado valor para efeitos de declaração de imposto de renda, a questão do cashback e a prioridade em relação à restituição. Quem tem restituição de imposto de renda a receber vai ter prioridade, e agora são só 3 lotes de malha para poder fazer a sua restituição. E eu tenho que observar, doutor, que o senhor a gente estava comentando justamente sobre essa questão do valor. Tem que ficar atento, que é a declaração de 2025. Por mais que tenha tido aí essa mudança para 2026, tem que ficar atenta à folha de 2025. Exato. R$ 5.000, que é o limite de isenção, é para 2026 e não 2025. Então, muitas pessoas já estão se confundindo em relação, não, eu já estou isento, eu não preciso fazer a declaração. É necessário consultar através do Gov.br, na página da Receita Federal, ECAC. Lá vai estar lá meu imposto de renda, o qual você pode simular com a declaração pré-preenchida que a Receita Federal já disponibiliza. Detalhe, a declaração pré-preenchida, o nome já diz, pré-preenchida, ela não está completa, necessita da sua revisão. Havendo alguma distorção de valores, de informações, é necessário fazer acrescentar valores ou informação, ou então verificar o assunto. Hoje, alguns casos que a gente já tem informações de declaração preenchida, não vem todas as informações. Então, exemplo, você tem 2, 3 fontes de renda. Veio apenas 2 fontes de renda, você é obrigado a fazer o acréscimo dessa terceira fonte de renda, sob pena da sua declaração, quando for processada, entrar em malha e aí sim você ser penalizado. Doutor, e quanto aos requisitos, aos documentos que tem que ter em mãos, o que o contribuinte tem que separar, né? Hoje, com a era digital, muitas das informações já estão com a Receita Federal através de vários dispositivos de cruzamento. Mas o contribuinte deve estar de posse do seu informe de rendimento, da documentação relativa a plano de saúde, que o qual também você recebe de forma digital, e as despesas, tanto despesas de consulta médica, clínica, qualquer atendimento em relação à saúde, e a parte de educação dos seus filhos e dos seus dependentes. Detalhe, dependente da pessoa física contribuinte de imposto de renda. Ele não pode, sendo casado, tendo alguma união estável, declarar dependente repetitivo. Então, o esposo não pode declarar o dependente e a esposa da mesma forma, ou um ou outro.
sob pena de as duas declarações entrar em malha e ter que ser retificado. Exatamente. No caso dos advogados, como é que está essa questão? Teve mudança também para a declaração de imposto de renda, Sim, né, é necessário que ele fique atento, principalmente à questão movimentação financeira, recebimento de honorários, tanto na sua conta corrente quanto na sua conta PJ, para que você não tenha aí penalidades. Então, verificar aí com o seu profissional de contabilidade, com o seu contador. Procure um profissional de contabilidade ativo, devidamente registrado no Conselho Regional. Quer saber se aquela pessoa é profissional ativo? Entra no site do Conselho Regional de Contabilidade ou do Conselho Federal, vai lá em buscar profissional, coloca o nome, só basta o nome. Você vai identificar, o sistema vai identificar se ele é profissional da contabilidade ativo ou não. Que é o caso também somos nós advogados. Quer consultar se a pessoa é realmente advogada ou não, é só entrar lá no site e pesquisar. Não contrate leigo, que você não vai conseguir depois localizar esse leigo para resolver a sua malha fina. Exatamente, tem que ter muito cuidado, né, doutor? Às vezes a gente opta por um contador que ainda não tem tanta experiência, não sabe lidar com aquele tipo de declaração. Sim. Para a empresa é de uma forma, para o contribuinte é de outra, então tem que ficar atento a todas essas coisas. E não tem receita de bolo. Cada situação, cada contribuinte tem sua história, tem as suas informações, então não existe uma receita de bolo para cada. Existe uma regra que você tem que seguir, a legislação do imposto de renda da pessoa física, mas cada um tem sua história. E aí, você tendo a orientação de um profissional da sua confiança, qualquer situação, qualquer informação, qualquer dúvida, ele vai estar lá à sua disposição. Se você contratar um leigo, você não vai mais encontrá-lo e aí o barato vai sair caro. Com certeza, vai ter que pagar outro contador para refazer, né? Na verdade, um contador, né? Contratou um leigo, não foi um contador. Então, você vai ter que realmente contratar um profissional da contabilidade devidamente registrado para poder, sim, resolver a sua situação. E temos aí também uma forma de ajudar e ter aí um abatimento, né, no imposto de renda, que é a questão dos idosos, do conselho, né, doutor? Exato. Na verdade, não há um abatimento. Nós temos uma campanha de destinação para os fundos. Fundo do idoso, fundo da criança. Você que tem saldo de imposto a pagar ou restituir, não vai diminuir nenhum valor, nem um centavo da sua restituição ou aumentar o valor do saldo a pagar, desde que você pratique o bem, que é destinar até 3% da sua base de cálculo, do seu saldo de imposto a pagar para o fundo do idoso e 3% para o fundo da criança. Através da sua declaração, tem uma aba lá, destinação, o qual você vai escolher o estado, o município e o percentual que você vai fazer sua destinação no limite de até 3%. Perfeito. Tem duas formas. Uma, através da declaração pré-preenchida, você pode fazer essa destinação, desde que a sua declaração esteja correta, ou então o profissional da contabilidade, qual tem todas as informações e lhe explicar. De 0 a 3% sobre esse saldo você pode destinar e está fazendo bem. Esse valor que será destinado para o fundo, ele vai ficar aqui no Amazonas, em benefício das entidades que fazem o atendimento, tanto da criança e adolescente quanto do idoso. O ano de 2024, o Amazonas já arrecadou dos 400 e poucos mil reais, em média, para cada fundo, e em 2025 a gente já conseguiu dobrar esse valor. E aí hoje a nossa meta é aumentar mais ainda. São mais de 100 milhões de perspectivas que o Amazonas poderia arrecadar com esses fundos, e hoje, por falta de informação, tanto de alguns profissionais quanto da comunidade, não é realizado a destinação, e é necessário conscientizar. Inclusive, tem sido realizadas ações para reunir os contadores e levar essa informação, né, doutor? Isso. Agora, recentemente, nós realizamos uma ação onde mais de 100 contadores, profissionais de contabilidade, estiveram conosco, através do fundo do idoso, que é o Fundo do Direito à Pessoa Idosa, que celebrou com eles essa conscientização. Fizemos aí uma tarde e um início de noite com palestras, e o principal, levando informação e o resultado dessa campanha. Nós colocamos pessoas que foram beneficiadas com essa destinação, que estavam no fundo do poço, que não tinham nenhuma situação de seguir a vida. Uma senhora mesmo foi lá, fez um depoimento, perdeu 2 filhos, perdeu o esposo e não sabia o que fazer. Foi agraciada com esse projeto e hoje ela é uma empreendedora.
Hoje ela produz bolo, produz salgados e, ao mesmo tempo, leva informações para outras pessoas carentes que não têm nenhuma profissão, que não têm nenhum entendimento sobre o empreendedorismo, sobre alguma atividade comercial. Olha, até então, até eu tinha entendimento que era um abatimento, é uma destinação, né, doutor? Exatamente. Então já fica claro que ao invés do dinheiro ir para outro local, no caso, né, para a União, para a ele União, fica no próprio Estado. No próprio Estado, Isso. muito importante. E na hora que você faz isso, ele emite um DARF para você pagar. Então, o mesmo DARF que é emitido para o seu saldo de imposto de renda a pagar, ele é emitido também para a destinação. Então, se você, exemplo, tem R$1.000 para pagar de imposto de renda e essa destinação calculada foi de 200, você vai pagar um DARF de 800 e um DARF de 200. Esse DARF de 200 é para a destinação e os 800 é para a União, que é o teu saldo de imposto a pagar. No caso da restituição, mesma coisa, você tem R$1.000 para receber de restituição. Vai ser emitido um DARF do valor definido para a destinação. Você vai fazer o pagamento. Quando receber esse valor da restituição, vai vir acrescido com esse valor que você destinou. Então, repetindo, não existe um acréscimo de 0 centavo para quem tem saldo a pagar ou para quem tem a restituir. O importante aí é fazer o bem, né? Fazer o bem no e esse estado, valor ficar no Estado, nos municípios, porque lá na aba você vai escolher qual é a cidade do Amazonas que você quer beneficiar, qual é o estado que você quer beneficiar. Entendi. Então, ainda mais para as pessoas, colegas nossos, advogados que estão residindo em outros estados, podem fazer a destinação destinado ao Amazonas, destinado a Manaus ou a qualquer município do estado. Perfeito, um ótimo esclarecimento. Até eu desconhecia essa parte, imaginava que era um abatimento. Não, gente, é uma destinação. Uma destinação. E doutor, vai ter aí um mutirão, uma ação pioneira. Eu queria que o senhor mencionasse como é que vai ser essa ação aí inédita do Vamos lá. Antes de falar da ação, nós temos hoje o Conselho Regional, nos próximos finais de semana, iniciou agora no sábado e domingo anterior, teremos um plantão Tira Dúvidas no Shopping Suma Uma, de 12 às 20 horas aos sábados e de 14 às 20 horas no domingo. Então, até o final do mês de abril, estaremos lá com nossos conselheiros à disposição de forma gratuita, atendendo qualquer pessoa para dirimir suas dúvidas em relação à entrega da declaração. E na próxima sexta-feira, dia 17, dia D, Tira Dúvida Imposto de Renda da Pessoa Física, o Conselho Regional de Contabilidade, de forma inédita, será realizado aí um plantão simultâneo em 20 municípios do estado do Amazonas e mais 3 locais aqui na capital. Todos esses municípios serão agraciados com representantes do Conselho, profissionais da contabilidade devidamente registrados, atendendo a comunidade gratuitamente. Então, qualquer pessoa de 9 a 17 em 20 municípios, a gente vai passar essas informações para você, mas destacar Manacapuru, Itacoatiara, Rio Preto da Eva, Maués, Tabatinga, São Gabriel, Tefé, Boca do Acre, Humaitá, Careiro da Vaza, Careiro Castanho, Apuí, mais vários outros municípios, dentro de um total de 20, serão agraciados com esse plantão, iniciando de 9 às 17, na próxima sexta-feira, dia 17. E a gente sabe, né, doutor, o quanto é importante lembrar do interior do Amazonas, Sim. o quanto essas pessoas são necessitadas desses serviços, né? O CRC Amazonas hoje já possui 10 representações em 10 municípios, municípios que podem atender outros, levando essa informação. Então, o Conselho Regional ele tem um tripé de obrigações. O primeiro é registrar o profissional de contabilidade e fiscalizar a sua atuação profissional. A outra obrigação é de levar capacitação para os profissionais. E a terceira, no caso, é a orientação. Então, o Conselho hoje cumpre com seu papel, levando capacitação e informação, não só para o profissional, mas também para as comunidades. Nossas lives, nossos cursos de forma online, não são só para profissionais, para qualquer pessoa, colega advogado, colega contador, administrador, economista, assim como qualquer outra profissão, tem acesso de forma gratuita. Basta acessar o nosso YouTube, o canal oficial do CRC, está lá disponível vários cursos com vários temas que pode te ajudar na tua atividade. Hoje a profissão não é isolada.
nós advogados, nós contadores, economistas, administradores, cada um depende da profissão do colega para poder dar um melhor atendimento ao seu cliente. Com certeza, o importante é se fazer presente da melhor forma, às vezes no presencial é o ideal, mas Sim. consegue também agora à distância, a tecnologia tem facilitado tudo, né, doutor? Exatamente. E os municípios são atendidos aí através do online, onde eles podem em qualquer momento ou participar no momento da live ou de forma anteriormente, depois pode ir até o YouTube lá e acessar, assistir, tirar suas dúvidas. Então, e temos os representantes de alguns municípios que também podem atender essas pessoas. Perfeito. E quais são os erros mais comuns, doutor, que o contribuinte tem cometido e aí acaba caindo na malha fina, o que os contadores acabam observando? O principal é esquecer uma fonte de renda. Eu mencionei que na declaração pré-preenchida a Receita já traz o maior número de informações, mas alguma fonte de renda, por alguma situação, não informou a Receita, aquela fonte não vai estar lá na sua pré-preenchida. E aí o contribuinte acha que por não estar na pré-preenchida ele não precisa declarar. E aquela fonte pode gerar um saldo a mais de imposto de renda para ele recolher, e aí nisso cai a malha fina. Então, esse é um dos erros. Outros erros é a troca de dependentes. Dependentes do casal, ele tem que ser declarado para uma única pessoa, um único contribuinte. Uma outra situação são erros em relação a plano de saúde. O plano de saúde, ele vem, se você tem 2, 3 dependentes, ele vem um valor para cada dependente. Você tem que descrever cada dependente e o valor que foi recolhido, senão o que você pagou para o plano. Se você colocar aquele valor total, também é uma fonte de erro e pode ir também para a malha fina. Perfeito. E assim, a outra parte hoje, que é comum muito, é a questão pensão alimentícia. Eita. A pensão alimentícia ela só pode ser declarada e utilizada como abatimento se for através de uma decisão judicial ou um acordo em cartório, onde tem lá uma referência de que você fez o acordo, a separação, o divórcio ou a separação da união estável, onde lá uma das pessoas ficaram com o encargo de pagar aquela pensão. Então, está estipulado ou numa sentença judicial ou num acordo extrajudicial em cartório, com o número do cartório, com o título, com tudo, aí você pode declarar. Se você não tiver esse documento, esse instrumento de acordo, sua declaração vai estar em malha. Certo. Porque na hora que chegar a malha e você não tiver o documento para apresentar a receita, vai ser glosado aquele abatimento e você vai pagar o saldo com multas e juros. Doutor, e aquele contribuinte que deixou de pagar o imposto, né? Chegou aí a ter que parcelar um valor e deixou tudo acumular, tem a opção de parcelar novamente? O que a Receita tem feito quanto Hoje a a isso? Receita tem um sistema chamado Regularizes, tanto da Receita Federal quanto o PGFN, que é a Procuradoria da Fazenda Nacional, e através do GovBR, na página da Receita, é o ECAC, ele pode ir lá simular todos os débitos que ele possui e fazer um parcelamento, ou no âmbito da Receita ou no âmbito da Procuradoria da Fazenda Nacional. E aí lá tem as opções de quantidade de parcelas, o sinal que ele tem que pagar para iniciar o parcelamento, e com isso ele regulariza e passa a ter a emissão da certidão negativa, passa a ser uma certidão positiva com efeito negativo, né? Então, se ele tiver débito, aí ele não consegue ter a certidão e aí tem outras consequências. Hoje a Receita está protestando os débitos com a Receita e com a PGFN, então é necessário que você se regularize e tenha suas obrigações fiscais em dias, mesmo parcelada, mas sem evitar qualquer dissabor em relação a isso. Com certeza, porque tem as opções de parcelamento e de acordo com cada situação eles parcelam ainda mais vezes, né, doutor? A Receita hoje ela consegue parcelar até 60 vezes, né, dependendo do valor, dependendo da condição. Então você só não pode perder o parcelamento, senão aí você já tem mais situações em relação a não ter o número de parcelas que você precisa. Então tem as regras, mas é fácil, é autoexplicativo, é só entrar lá no site da ECAC e aí procurar navegar. Na dúvida, procurar um profissional de contabilidade. Esse sim vai poder te orientar. Agora, um detalhe. Para acessar essa página da Receita, você precisa do seu GovBR. Não entregue
não passe para ninguém o seu GovBR. É a sua assinatura digital. Se você estiver entregando sua senha, o seu acesso para um terceiro, ele pode estar lhe prejudicando. Então, você precisa contratar um contador, um advogado, uma pessoa que vai prestar algum serviço e necessita do teu GovBR, vai lá na página da Receita e cria um procurador digital. E lá você elenca quais são as prerrogativas que o teu procurador vai poder exercer. Lá vai estar o rastro de tudo que ele utilizar com o teu GovBR, porque ele passa a ser um procurador, Certo. e não você. Se você passou sua senha e seu acesso para a pessoa, é você que está assinando, é você que está fazendo todos os procedimentos. Certo. Já teve casos assim, doutor, Bastante. da pessoa passar a senha e ter que provar? Bastante. No conselho mesmo, diariamente a gente recebe denúncias de situações que pessoas leigas recebem a senha, o GovBR, e praticam atos administrativos, fiscais, onde a pessoa não está nem sabendo o que está acontecendo. Até empréstimos conseguem, né? Exato. Tem várias situações financeiras aí de pessoas que não tinham nem ciências de que tinham empréstimos, que tinham financiamentos em seu nome através do GovBR. E abertura de empresas também. Está aí acontecendo muitas pessoas que estão procurando a defensoria, mostrando que abriram uma empresa MEI para ela, com o seu GovBR, e ela não tinha conhecimento nenhum, ela não tinha ciência nenhuma. Só que depois ela lembra, eu dei o Gov, eu passei a minha senha, meu acesso do Gov para alguém, para uma situação. Me pediram, eu fui lá e passei. E aí onde existe aí a fraude ou o ato, né, de tem que ficar atento. Hoje em dia eles estão dando jeito para tudo, né, doutor? Para fraudar, para enganar as pessoas. Até de voz a gente tem que ter cuidado. Não clicar nenhum aplicativo, nenhum link, nenhum arquivo que lhe mandarem no seu WhatsApp. Procura alguém para te orientar. Em último caso, vem aqui na OAB, ou então procura os conselhos regionais, ou então até uma delegacia de polícia, né? Nós temos hoje, a Amazonas tem especializada nesse assunto, né, em crimes virtuais, cibernéticos, que pode orientar. Mas, na dúvida, não clique, não acesse nenhum site, nenhum aplicativo que você desconhece. Certo. E, doutor, e quem estiver em débito consegue declarar imposto de renda? Sim, não tem impedimento nenhum. Você mesmo com débito à Receita, você pode fazer sua entrega da declaração e agregar tudo isso num único parcelamento também. Aí eu tenho um débito, passei 2 anos, 3 anos sem pagar, tenho um débito lá. Vou entregar esse ano, entrega esse ano, e após o processamento você coloca tudo num único parcelamento, ou parcela o ano atual e faz o parcelamento dos anos anteriores. E tem um caso, se a pessoa, quem sabe, vai até restituir, ela pode, a Receita abate? Se houver uma restituição, a própria Receita já faz o abatimento antes de fazer o pagamento. Então, existindo um débito de anos anteriores, a própria Receita já faz esse abatimento quando for realizar o pagamento da restituição. Olha só, tudo tem um jeito, viu, gente? Tem aí a oportunidade de se organizar, parcelar a dívida, procurar realmente um profissional e não perder o prazo, né, doutor? Isso, 29 de maio é o último dia para a entrega, para o envio. Após essa data, tem as penalidades. Então, as regras são bem claras. Então, evite de transmitir de forma equivocada ou errada ou perder o prazo. Com certeza. Então, eu queria que o senhor, a gente está caminhando aí para as nossas considerações finais, eu queria que o senhor reforçasse o mutirão, quando que vai ser, a partir de que horas, para que todos aí que estão nos acompanhando no canal da OAB Amazonas no YouTube já possam se organizar para comparecer. Então, vamos nós. Na próxima sexta-feira, dia 17, de 9 às 17, aqui em Manaus, capital, teremos 3 locais de atendimento. Teremos no Manaus Prev, teremos no Parque Municipal do Idoso e teremos no Alvorada Mall, ali no posto da Sebrae. E mais 20 municípios, que eu vou passar aí, depois vocês vão colocar na tela, onde de 9 a 17, de forma simultânea, estaremos atendendo gratuitamente qualquer pessoa que chega lá com dúvidas sobre declaração. Só um detalhe, os conselheiros, as pessoas que estão nessa jornada, eles não vão fazer a sua declaração nem transmitir. Vão dirimir suas dúvidas. Então, deixar isso bem em detalhe. E, ao mesmo tempo, não será cobrado nenhum valor. Pelo contrário, estamos lá à disposição de todos. Nos 4 municípios
Manacapuru, Rio Preto da Eva, Itacoatiara e Manacapuru, Itacoatiara, Rio Preto da Eva e Coari, estaremos com representantes, conselheiros do Conselho no CRC itinerante. Inclusive, o CRC vai às escolas municipais, nesses 4 municípios, levando capacitação. Na quinta-feira, próxima, dia 13, estarei em Itacoatiara levando uma palestra sobre o Conselho Regional de Contabilidade, sobre o projeto Destinação Fundo Idoso Fundo da Criança. Estaremos com conselheiros falando sobre registro e fiscalização profissional e também sobre empreendedorismo. Itacoatiara, 19 horas, Salão do Sebrae. Estaremos lá para levar capacitação à comunidade. Perfeito. Eu desde já agradeço a sua participação, trouxe aí vários esclarecimentos. Eu mesmo ainda tenho que fazer minha declaração. Vamos nós. Vou buscar aí meu profissional, o doutor Breno, inclusive, e esse espaço fica aqui aberto. Doutor, sempre quiser voltar para falar das ações do Conselho, seja sempre bem-vindo. Em nome do Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Amazonas, a gente agradece, os profissionais de contabilidade agradecem, o nosso conselho diretor, os nossos conselheiros, e deixar o Conselho Regional sempre à disposição. O Conselho Regional, ele é um parceiro da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Amazonas, e sempre fazemos aí eventos de forma contínua, de forma em parceria. Teremos agora a próximos dias, a reforma tributária, né? Onde a comissão do CDT, do professor Hamilton, Caminha, estará realizando, e o Conselho estará presente com seus profissionais também para receber capacitação. Perfeito, muito obrigada pela sua participação, e para todos que nos acompanharam, fiquem acompanhando mais detalhes nas redes oficiais da OAB Amazonas. Muito obrigada e até a próxima.